Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram novas oportunidades e não fizeram diferente, não modificaram as suas vidas, não se aproximaram de Deus, ao contrário, rejeitaram a Deus. Esse é o estudo de número 804 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus é maravilhoso, é um Deus que nos dá novas oportunidades e a Bíblia ela nos mostra que a misericórdia de Deus em dar uma nova chance, uma nova oportunidade ao ser humano, é porque o nosso Deus é misericordioso, Ele é amoroso e Ele é bondoso. Vamos ao nosso tema, Deus dá nova oportunidade. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 1, que diz: aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A Bíblia nos mostra diversos personagens que tiveram uma nova oportunidade, mostra alguns que aceitaram, que teve a sua vida modificada, agradando a Deus, e teve outros que rejeitaram. Vamos iniciar citando alguns que aceitaram essa nova chance, essa nova oportunidade. Por exemplo, o escravo Onésimo, não somente Onésimo, mas também o dono de Onésimo, que é Filemão. Onésimo era um escravo que fugiu do seu dono Filemão. Onésimo não tinha agido corretamente, não, mas ele foi transformado pelo Senhor, foi alcançado através de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Os ensinamentos da palavra transformou a Onésimo e ele retornou para o Senhor dele, para Filemão, levando uma carta de Paulo. Filemão, no capítulo 1, verso 10 e verso 11, diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Tanto Onésimo como Filemão tiveram novas oportunidades, um de ser um escravo melhor e o outro de ser um dono melhor. Onésimo, ele teve a oportunidade de ser útil a Filemão e Filemão teve a oportunidade de ser mais humano, porque também ele tinha se rendido ao Senhor. Duas pessoas que ao conhecerem o Senhor tiveram suas vidas transformadas. Ainda Paulo ele nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e verso 15, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso mesmo que Paulo está falando. A partir do momento que nós aceitamos o autor da vida, que nós aceitamos ao Senhor Jesus, não vivemos mais nós, mas sim o Senhor. É Ele que passa a viver em nossas vidas e nós vamos dar frutos para a glória do nome dele. Nós renunciamos a todas as coisas que desagradam a Deus e passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ver outro que teve a oportunidade e aproveitou. Lembra da cidade de Nínive? Nós também podemos falar do profeta Jonas. Certa vez, Deus mandou o profeta Jonas ir até a cidade de Nínive, porque Deus tinha decretado um juízo contra ela. Jonas, no capítulo 1, verso 2, levanta-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A atitude de Jonas foi de fugir para Tarsis. Jonas não queria que Nínive se arrependesse. Jonas sabia que Deus era misericordioso e poderia mudar a sentença sobre Nínive. E Jonas, lá no sofrimento, quando ele estava dentro da barriga do grande peixe, e lá ele ficou 3 dias, lá ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor e ele alcançou misericórdia. Jonas capítulo 2, o verso 1 e o verso 2, que diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Deus o levou para a terra. Deus mandou o grande peixe vomitar a Jonas na terra. Ele não morreu no ventre do grande peixe, mas lembra que ele ficou 3 dias lá. Lá ele se arrependeu, lá ele viu a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre ele, e ele pediu misericórdia e ele foi para Nínive. Vamos verificar Jonas capítulo 3, verso 4, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus deu uma outra oportunidade para Jonas. Quando Deus permite o grande peixe engolir a Jonas, Deus está dando uma nova oportunidade para Jonas, e Jonas obedeceu ao Senhor. A atitude dos ninivitas ao ouvir sobre o juízo de Deus para aquela cidade foi uma atitude de arrependimento. Eles jejuaram e eles clamaram ao Senhor. Jonas capítulo 3, verso 8 e verso 9, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o que o rei ainda fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele estava pedindo uma nova oportunidade ao Senhor, tanto para ele, que era o rei de Nínive, como para os moradores, como para todos lá de Nínive. E a atitude de Deus, vendo o arrependimento daquele povo, foi uma atitude de misericórdia. Deus deu a eles uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus não os destruiu. Jonas capítulo 3, verso 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Deus é misericordioso. Vamos nos lembrar de um outro rei, vamos nos lembrar de Manassés. Manassés, ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei que foi muito bom rei para o povo de Judá, e Manassés, ele sucedeu a Ezequias, mas Manassés, ele não tinha o amor, ele não tinha temor, assim como o rei Ezequias. Vamos ver 2 Crônicas capítulo 33, verso 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Manassés, ele foi um rei muito ruim para Judá. Ele era um rei idólatra, ele era um rei cruel, a ponto de colocar ídolos na casa do Senhor. E não só isso, Manassés sacrificou os filhos deles. 2 Crônicas capítulo 33, o verso 6 e o verso 7 diz: fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar
provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mesmo Manassés, sabendo da importância do templo, da casa de Deus, ele não tinha amor por Deus, ele não temia a Deus, mas Deus é misericordioso. Ele mandou o profeta advertir a Manassés, e você acha que Manassés ouviu? Manassés não deu atenção às palavras do Senhor, e nem o povo de Judá. Mas o Senhor tomou juízo contra Judá e contra Manassés. Deus usou o exército do rei da Assíria, e Manassés, diante da aflição, ele se voltou para o Senhor, e Deus, que é tão misericordioso, deu a ele uma segunda chance. Segundo Crônicas, capítulo 33, o verso 12 e verso 13, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés se voltou para o Senhor, e Deus deu a ele uma nova oportunidade de servi-lo, e ele serviu com dedicação, ele serviu com amor, e ele serviu com temor ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 16, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ele tirou aquele ídolo que ele tinha colocado dentro da casa de Deus, ele se arrependeu, e ele teve uma nova oportunidade. Vamos ver mais um homem que teve uma segunda oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer diferente. Esse foi João Marcos. Ele estava com Barnabé na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, servindo, mas ele não suportou, não. Ele abandonou a Paulo. Atos capítulo 15, verso 38, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Era uma nova viagem missionária. O Barnabé queria levar João Marcos, que era seu parente, mas Paulo falou: não é justo, ele nos abandonou. Mas João Marcos, ele tinha presenciado, ele tinha participado dos sofrimentos com Paulo, ele tinha sido perseguido, ele tinha sofrido calúnias, ele tinha sofrido oposições, e ele viu até o apedrejamento de Paulo. Ele não suportou, mas Deus, misericordioso, deu a João Marcos uma nova oportunidade, e no final da vida de Paulo, João Marcos se tornou um dos que não o abandonou. Ele foi um homem muito útil para o apóstolo Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 10 e verso 11, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Um homem que teve uma segunda oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova chance, e ele usou. Realmente ele foi muito útil na vida do apóstolo Paulo. E a Bíblia, ela nos mostra homens que, mesmo tendo novas oportunidades de fazer diferente, de agradarem a Deus, de ter a bênção de Deus, eles não aproveitaram e tiveram um final muito triste. Vamos nos lembrar, sabe de quem?
de Caim. Deus deu uma nova oportunidade para Caim. Deus tinha visto no coração de Caim o desejo dele de matar a seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, verso 6 e verso 7. Então o Senhor abordou Caim: porque estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Imagina, Deus já havia rejeitado a oferta de Caim, Deus havia se agradado da oferta de Abel, e Deus viu que no coração de Caim tinha ira, tinha desejo de vingança, mas Deus, Ele conhece o futuro, Ele conhece os pensamentos, os sentimentos, Ele conhece o coração do homem. Deus advertiu Caim e Caim não deu atenção à palavra de Deus. Caim matou o seu irmão Abel. Olha para você ver, Caim, ele não aproveitou uma nova oportunidade para agradar a Deus. Tem outro homem também que não aproveitou, mesmo sendo advertido, e não foi só uma vez. Este é o sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi um homem que Deus deu nova oportunidade para ele e para os filhos dele também, porque Eli, ele honrava mais os filhos dele do que ao Senhor. Ele foi advertido pelo Senhor com palavra de juízo. Quando ele ouviu, ele não se arrependeu. 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente à família de teu pai quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó? Deus começou a trazer para o sacerdote Eli a chamada dele, o ministério dele, a escolha dele pela família de Eli. Vamos ver, continuando, 1 Samuel capítulo 2, verso 28. E eu o escolhi dentre de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Olha o privilégio de Eli, olha o que Deus tinha dado para ele. O sacerdócio era muita honra, era muito privilégio. Eli e a família de Eli, eles eram honrados pelos israelitas, mas mesmo assim ele desprezou isso, e Deus falou sobre o pecado de Eli, sobre os pecados dos filhos dele. 1 Samuel capítulo 2, verso 29, ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Deus falou para Eli: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Ah, mas ele não se arrependeu, não. Ele não mudou a história dele. Deus estava dando uma oportunidade. Deus estava advertindo a Eli, e Deus novamente falou sobre os pecados de Eli, sobre o juízo que Deus estava preservando para Eli. Deus falou agora para Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 13, porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Eli, quando ouviu, ele não fez nada, ele foi apático, e Samuel falou para Eli, porque Eli insistiu em saber o que Deus tinha falado sobre ele, mas mesmo assim ele não se arrependeu, ele não voltou atrás, ele não pediu perdão. 1 Samuel
capítulo 3, verso 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Olha que palavra apática de Eli. Ele foi indiferente, ele não suplicou a misericórdia do Senhor. Ele tinha a oportunidade de ter aquela história modificada, mas ele não aproveitou uma nova oportunidade. Provérbios capítulo 28, verso 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Ele não recebeu misericórdia de Deus, ele não recebeu a compaixão de Deus, porque ele não se arrependeu, ele continuou apático, ele não corrigiu os filhos, e Deus, mesmo advertindo a Eli, ele não voltou atrás. E Deus cumpriu na família de Eli o juízo que tinha sido determinado. Mas Deus, ele é misericordioso, e Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos concede a nós, ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá novas oportunidades, ele nos dá nova chance de fazermos diferente, de fazermos cada vez melhor, de vivermos para a glória dele, quando nos arrependemos. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, olha só, todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu vou concluir. Assim como nós vimos alguns exemplos, quando o homem tem uma nova oportunidade e ele rejeita, como diz no nosso texto base, pode ser quebrantado no de repente de Deus e ele não ter uma outra oportunidade para o arrependimento. Nós devemos aproveitar as oportunidades, as novas chances, assim como Davi, como Pedro, como Paulo, como Filemão, como Jacó, como Jonas, como Sansão, como Onésimo, como João Marcos, entre outros, e darmos frutos para a glória do nome do Senhor, e trabalharmos para o reino do Senhor, e vivermos para agradarmos ao nosso Deus. Deus, ele ainda nos dá uma nova oportunidade. O tempo do arrependimento é hoje, que nós possamos sempre estar focados no Senhor para agradarmos a ele e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e deixe Deus te usar. Dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever. Que o nosso Jesus, que é bondoso, que é misericordioso, ele te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo, permitindo Deus, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.